Títulos. Possui o Corinthians na sua galeria de troféus ricos galardões, conquistados em batalhas memoráveis e de raro efeito. São feitos regionais, nacionais e internacionais. Aqui vão as histórias de todos os campeonatos, com ilustrações fotográficas obtidas pelo Alvinegro. O leitor lerá, o leitor terá também, diante de seus olhos, empolgados pelo poderio mosqueteiro, os torneios e taças que o Corinthians conquistou para a maior glória de suas tradições imorredoras. Amanhecer das Conquistas. Primeiro título. Essa equipe corintiana, após a vitória diante do Germânia, conquistando o primeiro título paulista para o Alvinegro, em pé. Américo, Pérez, Amilcar, Aparício e Neco. Ao centro, Police, Bianco e César, sentados. Fúvio, Aristides e Casimiro Gonzalez, ao lado a taça alusiva à conquista. Já se leu no histórico do Esporte Clube Corinthians Paulista que, para ingressar na Liga Paulista de Futebol, o Alvinegro enfrentou o Minas Gerais e o São Paulo do Bexiga, duas forças atuantes da Várzea Bandeirante nos idos de 1913. Nesse ano, a campanha corintiana não foi das mais gloriosas. Todavia, era sua primeira participação num certame e apenas 3 anos após sua fundação. Nada menos do que 12 campeonatos já haviam sido disputados, o que evidencia mais experiência e entrosamento nos adversários. 1914. Cuidou-se muito o Corinthians para o certame seguinte. Era de suma importância para sua sobrevivência entre os grandes do futebol paulista daquela época. Se fizesse uma campanha, dificilmente lograria seguir no bloco dos maiorais. Então, o que se viu foi a união de todos os corintianos para a consagração de um só ideal: boa figura no campeonato de 1914. Passou o Corinthians pelo Lusitano, pelo Minas Gerais, agora também integrante da Liga. Pela Associação Atlética Campos Elíseos, pelo Hardcroft de Jundiaí e também pelo Germânia. Findava-se o primeiro turno, com vitória corintiana. Para a fase final, evidente que todos tentariam derrubar o líder, ainda em se tratando de um clube que dava seus primeiros passos oficiais. Mas o Alvinegro foi derrubando um a um todos os obstáculos, e ao final estabelecia uma primazia empolgante, campeão paulista de futebol, invicto, sem ponto perdido. Até então nenhum outro quadro findara o torneio de maneira tão categórica. Máximos. Para que fique ainda mais evidenciada a supremacia do Corinthians nessa sua primeira conquista, saiba-se que: defesa menos vazada, Corinthians 8 gols. Ataque mais positivo, Corinthians 34 gols. Artilheiro do certame, Neco, Corinthians 12 tentos. Equipe campeã. Essa foi a equipe do Corinthians que conquistou o primeiro título da gloriosa existência alvinegra. Sebastião, Fulvio e Casimiro II, Police, Bianco e César, Américo, Pérez, Amilcar, Aparício e Neco. A única alteração que essa esquadra sofreu ao decurso do certame foi no arco. Aristides então substituiu o titular Sebastião. Hiato. Em 1915 há um hiato na vida oficial do Corinthians. No aceso das lutas entre a Liga Paulista e a APA, o Alvinegro resolve não disputar nenhum campeonato. Não é que ele resolveu. Isso daqui é um mito. Ele foi logrado, ele foi enganado com uma possibilidade de integrar a APA, que era o campeonato mais, vamos dizer assim, mais disputado, porque ele tinha os times mais tradicionais, que saíram da LPF para fundar sua própria liga. O Corinthians era pertencente à LPF, ele conseguiu a vaga disputando, como vimos ali, contra o Minas Gerais e o São Paulo do Bexiga. Em 1914 ele vence, ele é campeão invicto, e aí ele é convidado pela APA a integrar o quadro dos, vamos dizer assim, os bambambãs. Aí ele vai, se desfilia da LPF e vai se inscrever na PA. Só que ele chegando lá, eles falam: na verdade não é bem assim. Em 1915 vocês só vão fazer amistosos, representando a PA. Em 1916 vocês entram. Então é uma forma de levar o time à falência, né? Então
Tentaram-se isso, mas não deu muito certo, porque todo mundo voltou. Mas a ideia era assim: eles vão ter que emprestar seus jogadores, os seus jogadores não voltam e o time fecha, e o time fale. Seus jogadores na maioria são cedidos para outras agremiações autorizadas pelo clube, mas ao término dos dois certames não há desertor. Todos voltam a ingressar no 11 corintiano, numa prova cabal de amor que dedicavam às cores alvinegras. É um episódio curioso. O Corinthians, em 1915, enfrentou os campeões das duas ligas, que foram a Associação Atlética das Palmeiras e o Germânia. E numa demonstração eloquente de poderio, venceu a ambas, de forma incontestável. Era praticamente o campeão dos campeões paulistas em 1915. Ele que em 1914 detivera o título sem perder ponto algum, repetindo a façanha. Em 1916, a Liga Paulista de Futebol reorganiza-se e passa a contar com 14 clubes. É um campeonato árduo e cheio de dificuldades, disputado ademais em clima de constantes tumultos político-desportivos, pela guerra declarada existente entre as duas entidades do futebol bandeirante. Os participantes do certame ao lado do Corinthians foram Germânia, Internacional, Americano, Ítalo, Campos Elíseos, Alumni, União da Lapa, Maranhão, Lusitano, Minas Gerais, Paysandu, Atlético Vicentino e Rugeroni. Não foram, todavia, realizadas todas as pelejas. Claro que o Corinthians já era respeitado por direito de conquistas, e lógico também que todos lutassem denodadamente para quebrar a invencibilidade corintiana em partidas de campeonato. E de maneira empolgante, o Alvinegro foi superando todos os antagonistas para findar a competição uma vez mais sem derrota. Corinthians, campeão paulista de 1916, invicto, outra vez sem perder ponto. Era a repetição do seu feito de 1914. Campeão invicto de 1916. Bicampeão. Embora não oficialmente, o Corinthians podia considerar-se bicampeão paulista, pois, como se disse, não participou do certame de 1915. Eis a equipe vencedora em 1916. Sebastião Fulvio e Casimiro II. Police, Plínio e César. Américo, Fiu, Amilcar, Aparício e Neco. Aqui a gente já vê que alguns saíram, né? Confirmação. Ao final do certame, a estatística apresentou: defesa menos vazada, Corinthians, 3 gols contra 14. Quantos times? 14? 14 clubes. 13 clubes, né? Defesa menos vazada, Corinthians, 3 gols. Ataque mais positivo, Corinthians, 20 pontos. São gols, né? Artilheiro do torneio, Aparício, do Corinthians, com 7 gols. Amanhecer. Era o amanhecer das conquistas do Esporte Clube Corinthians Paulista. 6 anos de vida, 3 campeonatos tomou parte, 2 vezes campeão. Um cartel altamente recomendável. E foi, sem dúvida, a conquista desses 2 títulos de maneira tão convincente, revelando tão alto nível de superioridade que deu ao Corinthians a base sólida para um futuro repleto de glórias e de feitos retumbantes. Diploma conferido ao campeão do Centenário da Independência, 1922. Primeira divisão, primeiros quadros, 1922. Campeão do Centenário, 1922. Campeões do Centenário: Mário, Pérez, Amilcar, Rafael, Deudébio, Gelindo, Neco, Ciasca, Tatu, Gambarota e Rodrigues. Comemorava-se o primeiro centenário da independência do Brasil. Festividades as mais intensas derramam-se pelo Brasil inteiro. O júbilo da epopeia cívica de 100 anos atrás embevecia e entusiasmava a todos os brasileiros. Esse cenário de engajamento transporta-se por inteiro também às competições esportivas. Assim, os clubes paulistas encaram o certame daquele ano como o mais importante de tantos quantos já haviam sido disputados. Vencê-lo significava uma glória que somente poderia ser igualada 100 anos mais tarde.
Infelizmente foi, né? Pacificado, o futebol paulista era dirigido pela Associação Paulista de Esportes Atléticos, APA, e o regulamento do torneio, com 12 clubes disputantes, determinava que, para a segunda parte do campeonato, apenas concorreriam os 8 primeiros colocados do primeiro turno. Incertezas. Diante da necessidade de classificação para o retorno, a fase inicial do campeonato de 1922 foi das mais movimentadas que se tem notícia. Perdeu nada menos do que 4 pontos o Corinthians no primeiro turno ao ser derrotado pelo Sírio 2-3 e empatar com o Palestra 2-2 e a Associação Atlética das Palmeiras 0-0. Por que 4 pontos? Porque o empate valia 1 e a vitória valia 2 naquela época. Ou a derrota, né, no caso. Mas conseguindo vitórias espetaculares. Contra o Germânia 5-0, contra o Internacional 9-0, contra o Minas Gerais 4-0, contra a Portuguesa 9-0, contra o Santos 6-2, contra o São Bento 1-0, contra o Ipiranga 3-2 e Paulistano 3-2. Retorno. Os 4 pontos perdidos na fase inicial do certame pesavam demais as pretensões alvinegras de conquista do título. Mas fibra é fibra, coração é coração, garra é garra. E tudo isso, em suma, significa Esporte Clube Corinthians Paulista. Passa pelo Sírio, 1-0, pelo São Bento, 7-0, pelo Minas Gerais, 7-2, pela Associação Atlética das Palmeiras, 6-3 e pelo Ipiranga, 3-0. São 5 vitórias que evidenciavam o grau de recuperação alvinegra. Importância. Restavam os duelos entre Corinthians, Palestra e Paulistano. Deles seria conhecido o campeão, embora o Paulistano não alimentasse mais esperanças. Um ponto estava o Corinthians à frente do Palestra quando foi disputada a peleja entre ambos. Surge a única derrota alvinegra no retorno, 2-3. Assumindo a liderança, o Palestra enfrenta o Paulistano. Vencendo, seria campeão, mas há uma vitória insofismável dos companheiros de Fried, 5-1, para o Paulistano. Voltava o Corinthians a ser o líder, com 6 pontos perdidos, ocupando o Palestra vice-liderança com 7 pontos em seu passivo. Decisão. Sensacional o cotejo decisivo. O paulistano ainda não tivesse mais condições para conquistar o cetro máximo. Lembrando que esses aqui eram campeonatos de pontos corridos, tá? Quando eles falam decisão, é uma decisão indireta ali. Não tivesse mais condições para conquistar o cetro máximo, vinha recomendado pela goleada que impusera ao Palestra. Ademais, o quadro do Jardim América era possuidor de um dos melhores conjuntos daquela época. Árbitro da contenda, Dr. Agenor Urbina Teles. O Corinthians entrou em campo: Mário, Rafael e Deodébio, Gelindo, Amilcar e Ciasca, Pérez, Neco, Gamba, Tatu e Rodrigues. O paulistano formando Arnaldo, Guarani e Clodoaldo, Mestre, Franco e Abate. Esse é o mesmo Abate que veio pro Corinthians para tentar aliciar um jogador para perder, para ser subornado pelo Palestra, e não deu certo e ele acabou sendo expulso do futebol. Formiga, Mário Seixas e Fried, Zeke e Alfredo. É o paulistano quem dá saída e organiza o primeiro ataque, obrigando o Ciasca a cometer uma infração que não tem consequências após sua cobrança. A seguir, o Corinthians organiza-se, sentindo a necessidade de não permitir que o paulistano se agigante no gramado. E aos 3 minutos, no amanhecer do prélio, portanto, o extraordinário corintiano... o extraordinário Neco lança espetacularmente Tatu. O meia corintiano examina a possibilidade de finalização e arremessa violento para o fundo das redes, Corinthians 1-0. Não se entregam todavia os do paulistano e lançam-se ao ataque na tentativa do empate. A defensiva mosqueteira, porém, mantinha-se firme com a zaga Rafael e Deodébio, dominando a grande área e a linha média, distribuindo com perfeição dos lances, além de evitar a progressão do paulistano. Eu acredito que se o paulistano ganhasse, ele seria o campeão. Eu preciso ver depois se é isso mesmo, mas eu acho que ele passaria o Palestra em menos pontos perdidos. Final. Para o período complementar, as dificuldades são maiores ainda no início. Vai
todo para o ataque o paulistano, obrigando o recuo quase total ao Corinthians. Quando mais cresce o 11 do Jardim América, Amilcar e Neco mandam seus companheiros para frente. É a tentativa do segundo tento que consolidaria a vitória. Em verdade, aos 16 minutos do período complementar, aparando sensacionalmente de cabeça um cruzamento para a grande área do paulistano, Gambarota estabelece Corinthians 2-0. Afirma o jornal São Paulo Esportivo em sua edição descritiva da peleja. As aclamações dos torcedores chegam ao delírio, pois esse ponto é quase a vitória. Já naqueles idos, a torcida corintiana era vibrante e dedicada, elevando o espírito do atleta alvinegro. Nos minutos finais do cotejo, ouve-se o apito do árbitro. A torcida corintiana, entusiasmada, invade o gramado da Associação Atlética das Palmeiras para abraçar os campeões do centenário. O delírio é contagiante. Mas o cotejo não findara ainda. Era apenas uma infração de abate em Neco, o que assinalara o juiz. Os torcedores deixam o gramado para lhe retornar minutos após, quando então sim terminaram o prélio. Os campeões são carregados em triunfo e a cidade de São Paulo assiste a um autêntico cortejo da vitória, por todos os cantos vivando a sensacional conquista. Supremacia. Novamente, a estatística do certame afirmava a superioridade do campeão, traduzida pelos números incontestáveis. Ataque mais positivo, Corinthians 73 gols. Defesa menos vazada, Corinthians 19 tentos. Artilheiro Gamba do Corinthians com 19 gols. Tricampeão em 1922, 23 e 24. Tricampeão em 1924. Eis a equipe em pé: Gelindo, Rafael, Rueda, Colombo, Deodébio e Ciasca. Agachados: Pérez, Neco, Pinheiro, Tatu e Rodrigues. O espetacular feito corintiano em 1922 colocou-o em situação de especial destaque no cenário futebolístico paulista e nacional. Evidente que em 1923 a preocupação máxima dos outros clubes era a de derrubar o campeão do centenário de seu pedestal de glórias. Então o que se viu foi um campeonato pleno de tumultos, cheio de complicações, movidos todos pelo propósito de evitar o bicampeonato do Corinthians. E foi necessário muito ardor à gente corintiana para obter o almejado galardão. Bi. Ainda no primeiro turno, o paulistano, inconformado com o empate diante do Ipiranga 0-0, recorre a PA pedindo o ganho dos pontos por irregularidade de inscrição no quadro do adversário. É sempre assim, né? Os caras, quando não conseguem ganhar no pé, eles querem ganhar na canetada. Não sendo atendido, abandona o campeonato sem enfrentar seus tradicionais rivais. Isso era uma coisa muito comum naquela época, o pessoal abandonar o campeonato por birra ou por, sei lá, nós já estamos eliminados mesmo, então vamos abandonar. Isso é uma coisa que hoje em dia não se faz mais porque você é punido exemplarmente se você fizer isso hoje em dia. O Corinthians, porém, a tudo vence. Os tropeços surpreendentes diante do Sírio 2-3 e Portuguesa 0-1 não desanimam o quadro alvinegro e são compensados pela goleada imposta ao Palestra 4-1. Nesse cotejo diante dos palestrinos, embora a vitória alvinegra, pela margem de pontos anotada, fosse insofismável. Nesse cotejo diante dos palestrinos há sérios atritos. Não se convencem os do Palestra, embora a vitória alvinegra, pela margem de pontos anotada, fosse insofismável. E, surpresa geral, nega-se o Palestra a enfrentar o Corinthians no segundo turno, quando já estava praticamente decidido o título máximo para os alvinegros. E desde aquela época são bebês chorões, né? Bebês de porco chorões. Resultados. Em 1923, o Corinthians derrotou a Associação Atlética das Palmeiras por 3-0 e 1-0, Germânia por 5-2 e 4-0, Ipiranga por 2-0 e 2-1, Santos por 3-1, Palestra por 4-1, Sírio por 2-0, Portuguesa por 4-0, Internacional por 9-0 e São Bento por 6-1 e 3-0.
Empatou com o Minas Gerais 3-3 e perdeu, como já se disse, para a Portuguesa 0-1 e Círio 2-3. Frise-se que Santos, Internacional e Minas Gerais não se classificaram para o retorno. Os bicampeões. Foi esta a equipe base do Corinthians para a conquista do primeiro bicampeonato. Colombo, Rafael e Deodébio, Gelindo, Amilcar e Ciasca, Pérez, Neco, Gambarota, Tatu e Rodrigues. O 11 corintiano teve a defesa menos vazada do campeonato, 13 gols, e o ataque mais positivo, 53 tentos. Tricampeão em 1924. A fase de ouro corintiana não terminaria com o bicampeonato. No ano de 1924, novamente o Corinthians foi campeão, conquistando assim o seu primeiro tricampeonato. A agitação no futebol paulista continuava e foi criado então um código disciplinar, a fim de minorar as consequências dos desmandos dos inconformados. Mas isso não foi suficiente, pois logo nas primeiras rodadas do Palestra, sendo derrotado pelo Paulistano, abandonou o campeonato. Você vê, 2 campeonatos seguidos que os caras fazem isso. Nunca souberam perder, né? Eles sempre foram bons por exemplo, quando eles ganham o Paulista, é Paulistão. Quando eles perdem, é Paulistinha. Isso mostra uma arrogância, uma prepotência, uma coisa que, assim, o Corinthians não tem isso. Ainda bem que não, porque puta frescura, né? Tipo assim, ai, eu perdi pro Paulistano, então eu vou abandonar o campeonato. Ah, vá, fanculo. A luta direta pelo título então ficou entre Corinthians e Paulistano. Resultados: havia o Corinthians vencido a Portuguesa 5-1 e 4-1, o Germânia 3-2, o Internacional 6-2, a Associação Atlética das Palmeiras 7-2, o Ipiranga 2-0 e 1-0, o Santos 6-1, o Brasa Atlético 2-1 e 6-3 e o Círio 3-2. Empataram com o São Bento 0-0 e perderam para o Paulistano 0-1. Círio 0-2, São Bento 0-2 e Santos 0-2. Conforme se observa, a Germânia Internacional e a Associação Atlética das Palmeiras não se classificaram para o retorno. Decisão. Empatados em primeiro lugar, Corinthians e Paulistano. No primeiro turno, o clube de Fried vencera por 1-0. Agora o resultado significava a decisão do título de 1924. Novamente, não havia uma final. Isso aqui seria um confronto direto num campeonato de pontos corridos. Então seria mais ou menos uma final indireta, uma final antecipada, não sei. O prédio tem por local o campo do Paulistano no Jardim América, com todas as desvantagens para o alvinegro. Portanto, além do mais, o Paulistano já havia inclusive adquirido as passagens para uma excursão à Europa, onde realizaria várias exibições e por certo que o título em muito enalteceria para tais apresentações. O jogo. Registra-se o empate de 0-0. Faltam poucos minutos para o encerramento do prédio. E é justamente aí que Tatu recolhe a pelota na intermediária do Paulistano, dá uns passos mais à frente, arma o chute e desfere o seu violentíssimo petardo. No arco do Paulistano estava Kuntz, um dos maiores goleiros da história do futebol nacional. Mas quando Kuntz tenta evitar a passagem da bola já é tarde, as redes balançam, sofrendo o terrível impacto do forte tiro de Tatu. Corinthians 1-0. E com esse tento joia de seu consagrado defensor, o Corinthians obtém o primeiro tricampeonato. Os heróis. Foi este o quadro base do Corinthians para a conquista do campeonato de 1924. Colombo, Grané, Deodébio, Pinheiro, Rafael, Gelindo, Gambarota e Ciasca, Pérez, Neco, Rueda, Tatu e Rodrigues. Como se verifica, Gambarota foi recuado para o eixo da linha média, em substituição a Amilcar, que não mais pertencia ao alvinegro, sendo incluído Rueda como comandante de ataque. Foi o Corinthians o mais positivo em ataque, 46 gols. Surgiu o Esquadrão Mosqueteiro. Em pé, Leone, Filó, Grané, Guimarães, Deodébio e Munhoz. Agachados, Napoli, Gambinha, Rato, De Maria e Tufi. Depois do tricampeonato de 1922, 23 e 24, o Corinthians passou 3 anos sem obter para si o galardão máximo do futebol de São Paulo. Operam-se então radicais transformações no 11 corintiano, na tentativa de, em 1928, ano da inauguração do Parque São Jorge, laurear-se o vencedor.
E realmente o Corinthians atinge seu desiderato, não só conquistando o título em 1928, em, como assim seu segundo tricampeonato. Essa foi sem dúvida uma etapa das mais gloriosas do Alvinegro, valendo-lhe inclusive por seu destemor a cognominação de Esquadrão Mosqueteiro. Como a gente viu, foi o Tomás Mazzoni que deu esse título ao Corinthians, né, de mosqueteiro, né, por causa do jogo contra o Barracas, se eu não me engano. Ele fala que o Corinthians venceu com a fibra de mosqueteiros. Isso pega, entendeu? 1928. Esplêndida a campanha corintiana. Derrota portuguesa 2-1 e 3-2. O Sírio 4-0 e 6-0. O Ipiranga 5-2 e 5-2. O Santos 3-1. O Guarani 5-1 e 3-1. E o Palestra 3-0. Sofre dois empates. Comercial de Ribeirão Preto 1-1. Palestra 0-0. Cai apenas uma vez. Santos 2-3. Empolgante o final do certame. Corinthians, Palestra e Santos equilibradamente lutando pelo título. Mas ao final, um se agiganta mais e, fruto de seu melhor desempenho, saga-se campeão, o Corinthians. Valores. Foram estes os craques que conduziram o Corinthians uma vez mais à conquista do cetro bandeirante. Colombo, Tufi, Grané e Deodébio, Nerino, Soares, Sebastião e Munhoz, Rafael, Aparício II, Neco, Gambinha, Rato e De Maria Rodrigues. Gol de Pérez contra o Sírio, 1929. Corinthians 4, Palestra 1, Campeonato de 1929. Chute de De Maria após rápida infiltração pela esquerda. Bicampeão invicto. No ano de 1929, outra vez estabelece o Corinthians sua superioridade após marcante e espetacular campanha. São 7 jogos. E eles representam 7 vitórias para o Corinthians. O campeonato de 1929 foi disputado em apenas um turno. As vitórias. Como já se frisou, o Corinthians em 1929 registrou triunfos nos 7 cotejos do campeonato, obtendo assim seu terceiro título de campeão invicto e o 7º de sua existência. Os números: Corinthians 3, Ipiranga 2, Corinthians 5, Sírio 2, Corinthians 7, Silex 0, Corinthians 4, Santos 1, Corinthians 2, Guarani 0, Corinthians 7, Portuguesa 1, Corinthians 4, Palestra 1. E nas estatísticas, defesa menos vazada, Corinthians 7 gols, ataque mais positivo, Corinthians 33 tentos. Os bicampeões. Eis os craques que conquistaram mais um título para o Alvinegro. Tufi, Grané, Deodébio, Nerino, Guimarães, Amador e Munhoz, Leone, Filó, Aparício, Pérez, Neco, Gambinha, Rato e De Maria. Aqui o Neco já tá em fim de carreira, então ele tá... Assim, ele tá envolto com aquelas questões das encrencas, né? Porque ele tem umas rusgas aí com a turma e depois ele acaba pegando o gancho, mas depois desse gancho ele é anulado 2 vezes. Então ele pega 2 ganchos e eles são anulados 2 vezes. Por que eles são anulados? Os outros atletas tinham um respeito tão grande, os outros atletas dos outros clubes tinham um respeito tão grande pelo Neco que eles fizeram um apelo à, à, à liga, né? Aqui no caso já era PA, já era PA. Então eles fazem um apelo à PA para que ele possa jogar, né? Para que ele possa voltar a jogar. Mas soma-se isso a própria dele, né? Em 28, 29 e 30 é o último tiro do Neco. Inclusive ele já tá um pouco, já meio se, assim, ele não tá mais sendo presença constante nas partidas, entende? Tem uma playlist só do Neco aí, quem quiser saber mais sobre a história do Neco e sobre esses pormenores do fim da carreira dele, tem aí na playlist Neco, do Antônio Roque Cittadini. Aqui, 1930, quadro campeão, em pé, Nerino, Graneto, Fi, Deodébio, Guimarães e Munhoz, agachados, Filó, Aparício, Gambinha, Rato e De Maria. Tricampeão. Uma outra coisa também, por que o Neco não jogava mais sempre?
porque ele era, apesar de ser o Neco, apesar de ser o chamado o Corinthians encarnado, ele era tão humilde que ele sabia que assim, bom, eu não vou jogar pra sempre. Eu preciso dar espaço pra quem tá jogando mais do que eu. Então é por isso também que nesse final aqui de carreira o Neco ele não tá mais tão ativo no clube. No clube ele está, mas assim, não no time, no quadro principal, entende? Tricampeão, outra vez sagrou-se tricampeão o Corinthians em certames bandeirantes de futebol. Foi um campeonato dos mais intensos, provocando várias reviravoltas nas lideranças. Um fato, porém, merece destaque. Desaparecia a Liga de Amadores de Futebol, a LAF. Tem isso também, né? Havia não só a LPF e a APA, havia a LAF também, que foi também fundada pelo paulistano para tentar assim, vamos criar uma liga amadora para manter o futebol como a gente quer. Mas não pegou, ninguém ligou e assim, eles acabaram fechando as portas mesmo. Congregando assim a APA todas as forças do futebol paulista. Nesse ano de 1930, grupos da Associação Atlética das Palmeiras e do Paulistano, seção de futebol, fundaram o São Paulo Futebol Clube. Ou seja, tanto a Associação Atlética das Palmeiras quanto o Paulistano se fundem para formar o São Paulo Futebol Clube. Aí tem a primeira falência, a segunda falência, a quase terceira falência. Enfim, cada um tem a história que merece, né? A rivalidade entre Corinthians e Palestra no campo da disputa se faz sentir, tanto assim que em meio à disputa do prélio do primeiro turno, o Alviverde abandonou o gramado, ganhando os pontos, consequentemente o clube do Parque São Jorge, que findou o certame 3 pontos à frente do vice-campeão. Além desse encontro, ganho por abandono, o Corinthians registrou em 1930 as seguintes vitórias: América 6-3 e 7-0, Germânia 7-1 e 4-0, Guarani 3-2 e 5-1, Juventus 5-0, Portuguesa 3-1 e 3-1, São Paulo 2-1, São Bento 4-1 e 7-1, Santos 2-0 e 5-2, Sírio 4-2 e 5-3, Atlético Santista 3-1, Ipiranga 4-0 e 8-0. Empatou 4 vezes, Internacional 2-2 e 2-2, São Paulo 1-1 e Atlético Santista 1-1. Sofreu 2 derrotas, Juventus 2-1 e Palestra 4-0. O campeonato de 1930 foi decidido na Vila Belmiro, reunindo as representações de Corinthians e Santos. O clube santista era o segundo colocado, 2 pontos atrás dos mosqueteiros. Logo, aos primeiros movimentos do prélio, através feitiço, o Santos abria a contagem. Todavia, a virada corintiana foi impiedosa e ao final do encontro o placar apontava altissonante o autêntico campeão, Corinthians 5, Santos 2. Equipe. Foi este o quadro corintiano para a campanha que culminou com a obtenção de seu segundo tricampeonato. Tufi, Grané e Deodébio, Nerino, Leone, Guimarães e Munhoz, Filó, Aparício, Napoli, Gambim, Rato e De Maria. Neco também participou. Foi sua última temporada. Uma vez mais o Corinthians atingiu o maior número de gols do campeonato, 94 tentos. Nossa, chegou perto do 100, hein? Chegou perto do 100. Gol de Filó contra São Paulo, 1930. Tricampeão. O Esquadrão Mosqueteiro, como se viu, obteve o tricampeonato em 1928, 29 e 30. Aí estão os lances alusivos a essa conquista épica. Essas conquistas épicas. Ao alto, 2 ataques corintianos contra o Juventus na vitória alvinegra por 5-0. Ao lado do Tufi, diante do Palestra, acompanha o cabeceio de Deutébio. Enquanto, à esquerda, Munhoz está pronto para a cobertura. Corinthians 4, Palestra 1, 1929. Primeiro título no profissionalismo, 1937. 1937, primeiro título no profissionalismo. José I, Jaú,
Brandão, Teleco, Munhoz, Carlito, Carlos, Jango, Daniel, Carlinhos e Filó. Teleco na área do Palestra. Gol de Teleco contra o Palestra, Corinthians campeão. O tento da decisão. Depois do tricampeonato conquistado nos anos de 28, 29 e 30, o Esporte Clube Corinthians Paulista caiu verticalmente de produção nos certames subsequentes. Tanto assim que, de realce, há apenas os anos de 1935, terceiro lugar e 36, vice-campeão. Todavia, o gigante adormecera, mas não morrera. E a partir de 1937, uma nova era esplendorosa em conquistas refugia em feitos retumbantes. Iniciava o alvinegro, porque assim é o Corinthians, não se abate nunca, e não se entregará jamais. Nasceu para ser grande e crescer numa imensidão incalculável. Recordemos o mosqueteiro reencetando os caminhos férteis da glória. Em 1937, era o ano da primeira Constituição Federal. A estreia ocorreu contra o Lusitano Futebol Clube no campo deste, a 13 de junho, e o Corinthians já ali evidenciava seus propósitos goleando 5-0 a equipe. José I, Jaú e Carlos, Jango, Brandão e Munhoz, Filó, Lopes, Teleco, Daniel e Brunelli. Gols, Teleco 3, Filó 2. Confirmando seu início arrasador, o Alvinegro, a 27 de junho, recebendo a visita do Clube Atlético Juventus, estabelece nova goleada, 4-0. Os tentos, Teleco 2, Daniel e Brunelli. O time, José I, Jaú e Carlos, Jango, Brandão e Munhoz, Filó, Lopes, Teleco, Daniel e Brunelli. Ainda em seus domínios, o Corinthians enfrenta o Espanha de Santos, que viria a se tornar o Jabaquara, e obtém sua terceira vitória, 3-1, data 11 de julho. Gols, Daniel, Teleco e Filó. Quadro, José I, Jaú e Carlos, Jango, Brandão e Munhoz, Filó, Lopes, Teleco, Daniel e Brunelli. O Estudantes Paulista, em seu campo, oferece séria resistência, mas os mosqueteiros ainda assim conseguiram a vitória, 1-0, ponto de Teleco. A equipe, José I, Jaú e Carlos, Jango, Brandão e Munhoz, Filó, Lopes, Teleco, Daniel e Brunelli, data 18 de julho. Vai a Santos, em Vila Belmiro, enfrentar o Santos Futebol Clube, que fora campeão em 1935, pela primeira vez. Depois de estar vencendo por 2-1, permite um empate nos últimos minutos do cotejo, 2-2. Teleco e Lopes, os gols. O conjunto, José I, Jaú e Carlos, Jango, Brandão e Munhoz, Filó, Lopes, Teleco, Daniel e Tedesco. Volta ao seu gramado para medir forças com o São Paulo Railway, que evidencia seu poderio, Corinthians 6-2. Teleco assinalou 5 tentos e Daniel completou a contagem. Esquadra, José I, Jaú e Deodébio, Jango, Brandão e Munhoz, Filó, Carlito, Teleco, Daniel e Brunelli, data 22 de agosto. Agora é o São Paulo Futebol Clube, local, campo do Corinthians, partida difícil e equilibrada, intensa movimentação, resultado final, Corinthians 1-0, gol de Carlito, data 29 de agosto. Time, José II, Jaú e Carlos, Jango, Brandão e Munhoz, Filó, Carlito, Teleco, Daniel e Brunelli. Perde a invencibilidade enfrentando o Palestra Itália no Parque São Jorge a 7 de setembro, num cotejo em que a infelicidade lhe foi fatal. 1-2. O gol corintiano, Teleco. O quadro, José II, Jaú e Carlos, Jango, Brandão e Munhoz, Filó, Lopes, Teleco, Daniel e Brunelli. Mesmo sem se encontrar em jornada plenamente lúcida, sentindo ainda a perda da invencibilidade, vence a Associação Atlética da Portuguesa. Associação Atlética Portuguesa? Enfim, na Fazendinha por 3-2. Carlitos, Brunelli e Filó os goleadores. O conjunto foi esse: José II, Deodébio e Carlos, Jango, Brandão e Munhoz, Filó, Carlito, Teleco, Tedesco e Brunelli, data 19 de setembro. Retorno. Tem início o segundo turno e o adversário é justamente o último do primeiro turno, Associação Atlética Portuguesa. Agora em Santos. Por coincidência, o mesmo placar, mais favorável ao quadro santista, 2-3. Carlito e Daniel, os artilheiros. O quadro, José I, Jaú e Carlos, Jango, Brandão e Munhoz, Filó, Carlito, Zusa, Daniel e Carlito, data 10 de outubro. Reabilita-se no compromisso seguinte, batendo o Santos por 1-0, tendo tento de Filó no Parque São Jorge, data 24 de outubro.
Time: José I, Jaú e Carlos. Jango, Brandão e Munhoz. Filó, Carlito, Daniel, Zuza e Brunelli. Essa aqui é uma das fotos mais incríveis da história do Corinthians, né? Os campeões de 1937 e aqui de terno Neco, que era o técnico do time nesse ano, né? Acima, gol de Filó contra o Estudantes. Ao lado, o júbilo pela conquista do título. Neco está de chapéu e era o técnico. Volta Teleco no 11 Mosqueteiro, que retoma para assinalar o gol que deu a vitória para o Palestra Itália no Parque Antártica. Corinthians 1-0. Data 14 de setembro. Equipe: José I, Jaú e Carlos. Jango, Brandão e Munhoz. Filó, Carlito, Teleco, Daniel e Brunelli. Corinthians campeão. Cede mais um ponto ao empatar com o Juventus na rua Javari. E a 28 de novembro, 0-0. Equipe: José I, Deudebe e Carlos. Jango, Brandão e Munhoz. Filó, Carlito, Teleco, Daniel e Brunelli. E surge o último compromisso diante do Estudantes Paulista. Conforme se verifica, o certame de 1937 foi organizado pelo sistema de classificação para a disputa do retorno. Não se classificaram para a segunda parte: Lusitano, Espanha, São Paulo Futebol Clube e São Paulo Railway. Mas recordemos o cotejo final, que confirmou a supremacia do campeão de 1937. O Corinthians formou José I, Jaú e Carlos, Jango, Brandão e Munhoz, Filó, Carlito, Teleco, Daniel e Brunelli. Final: Corinthians 3-0. Gols: Filó fez 3. Data 5 de dezembro. Resumo: jogos: 14 vitórias, 10 empates, 2 derrotas. 2 gols a favor, 33 tentos contra. Não, perdão, derrotas 2. Gols a favor, 33. Tentos contra, 12. Saldo, 21 gols. Atuaram todas as partidas: Jango, Brandão, Munhoz e Filó. Artilheiros: Teleco 15, Filó 8, Daniel 4, Carlito 3, Brunelli 2 e Lopes 1. Campeão invicto de 1938. Gol de Teleco contra a Portuguesa, Corinthians 3-1. Ano de mais uma Copa do Mundo, dessa feita disputada na França. Face a isso, o certame foi interrompido em sua segunda rodada, março, tendo sequência somente em outubro. 12 de outubro. Nossa, mano, de março a outubro. Por que tanto tempo, né? Reuniram-se os clubes e resolveram, de comum acordo, efetuar o campeonato oficial em apenas um turno. O Esporte Clube Corinthians Paulista foi campeão invicto. Recordemos o certame, que aliás teve um final emocionante. Mesmo atuando na Fazendinha, não foi convincente a estreia do conjunto alvinegro no certame, pois empatou com a Associação Atlética Portuguesa de Santos. Ou Portuguesa Santista, né? Entendi. A Associação Atlética Portuguesa é de Santos. Entendi. Sem abertura de contagem. Data: 20 de março. Time: José I, Lourenço, Carlos, Jango, Brandão e Gasparini. Lopes, Daniel, Pérez, Carlinhos e Wilson. Outra vez em seus domínios, o 11 Mosqueteiros cede um empate no segundo compromisso. Adversário: Lusitano, placar 2-2. Equipe: José I, Espinafre e Carlos. Jango, Brandão e Gasparini. Lopes, Daniel, Umbigo, Carlinhos e Wilson. Gols: Umbigo fez 2. Data: 27 de março. E é interrompido o certame em virtude da cessão dos craques da seleção nacional. Reinicia com uma vitória. O Espanha também está invicto e com uma equipe que vinha fazendo sensação, pois o Alvinegro na Fazendinha obteve a vitória por 2-1, com 2 gols de Teleco. Data: 2 de outubro. Quadro: José I, Miro e Carlos. Jango, Brandão e Tião. Lopes, Servílio, Teleco, Carlinhos e Wilson. Pela quarta vez atua no Parque São Jorge, é a vez do Palestra. Empate 1-1. Lopes fez o tento corintiano. Data: 23 de outubro. Conjunto: José I, Miro e Carlos. Munhoz, Brandão e Tião. Lopes, Servílio, Teleco, Carlinhos e Wilson. Somente a 11 de dezembro voltou a campo, enfrentando o São Paulo Railway em seus domínios. Partida difícil. Vitória corintiana, 3-2. Teleco fez 2 e Servílio os goleadores. Equipe: José I, Miro e Carlos. Munhoz, Brandão e Tião. Lopes, Servílio, Teleco, Carlinho e Carlito e Carlinhos.
A seguir enfrenta o Santos Futebol Clube em seu alçapão. Cartada difícil e importante, mas a vitória pertenceu aos mosqueteiros, e assim continuavam firmes na liderança invicta. 2-1. Teleco e Servírio assinalaram os tentos. Quadro: José I, Miro e Carlos. Munhoz, Brandão e Tião. Sebastião, Servírio, Teleco, Carlito e Carlinhos. Data: 8 de janeiro de 1939. Defesa de José contra o Santos. Gol de Lopes contra o Ipiranga. O Juventus pretende derrubar o líder. Satisfaz-se com o empate e reforça a retaguarda. O Corinthians luta para vencer o bloqueio tenaz dos juventinos. E é Teleco quem marca o único tento da peleja. 1-0. Time: Barqueta, Jango e Carlos. Tião, Brandão e Munhoz. Lopes, Servírio, Teleco, Carlinhos e Wilson. Data: 26 de março de 1939. O Ipiranga quer enfrentar o líder de igual para igual e sente ao final da peleja que deveria atuar também na defesa. Corinthians 4-1. Lopes 2, Teleco e Carlito, os artilheiros. Data: 2 de abril de 1939. Quadro: Barqueta, Jango e Carlos. Sebastião, Brandão e Tião. Lopes, Servírio, Teleco, Carlito e Carlinhos. A Portuguesa de Desportos queima suas últimas possibilidades no campeonato e joga em seu campo, mas a categoria corintiana já foi imposta classicamente. 3-1. Carlinhos fez 2 e Teleco, os goleadores da equipe. Barqueta, Jango e Carlos. Sebastião, Brandão e Tião. Lopes, Servírio, Teleco, Carlito e Carlinhos. Data: 9 de abril de 1939. E vem a decisão contra o São Paulo Futebol Clube na Fazendinha. Com o empate, o Corinthians já seria campeão. Deu débil, o técnico mosqueteiro mandou a campo o seguinte 11. Barqueta, Jango e Carlos. Sebastião, Brandão e Tião. Lopes, Servírio, Teleco, Carlito e Carlinhos. Estamos a 22 minutos do primeiro período. O São Paulo vence por 1-0. É então o inesperado, uma terrível tempestade desaba sobre a capital. Um quase dilúvio. O árbitro, de comum acordo com o representante da liga e membros dos dois clubes, resolve suspender o cotejo, marcando o restante da partida para 2 dias após. Isso ocorreu a 23 de abril de 1939. No dia 25, outra vez na Fazendinha, adentram o campo as mesmas formações. A expectativa era intensa. Conseguiria o Corinthians ao menos o tento de empate? O São Paulo procura sustentar o resultado. O alvinegro lança-se à frente, tentando a igualdade no placar. E num desses ataques, Carlito, em sensacional cabeçada, estabelece o ponto de empate. Fim do prélio, 1-1. Houve uma choradeira maior do que a chuva. Porque assim, os caras falaram que o Carlito fez gol de mão, não sei o que, não sei o que. Enfim, Corinthians campeão invicto. Corinthians campeão invicto de 1938. Era o terceiro bicampeonato. Resumo. Jogos: 10. Vitórias: 6. Empates: 4. Gols a favor: 19. Tentos contra: 10. Saldo: 9 gols. Artilheiros: Teleco com 8. Lopes com 3. Umbigo com 2. Servírio com 2. Carlito com 2. E Carlinhos com 2. Disputaram todas as partidas. Carlos, Brandão e Carlinhos. Gol de Carlinhos contra o Ipiranga. Teleco no lance. Terceiro tricampeonato, 1939. 1939 é mais um ano de glórias do Esporte Clube Corinthians Paulista. Pela terceira vez era obtido o tricampeonato paulista, numa impressionante demonstração de pujança da brava gente mosqueteira. E isso ficou por décadas, até alguém chegar a um terceiro tri, que foi o Santos nos anos 2000 aí, 2010, sei lá. Só que aí o Corinthians conquistou o quarto, né? Então o Corinthians tem 4 tris. Repetiu o alvinegro seu feito de 22, 23, 24, 28, 29 e 30. Nenhum outro clube paulista possui tantos tricampeonatos. Eis a memorável campanha de 1939. Início arrasador na Fazendinha. Corinthians 6, Juventus 0.
Era um sinal de alerta aos adversários. Data 21 de maio. Gols: Joane 2, Teleco 2, Carlinhos e Servilho. Equipe: Barqueta, Jango e Carlos. Sebastião, Brandão e Tião. Lopes, Servilho, Teleco, Joane e Carlinhos. Clássico eletrizante entre Corinthians e Palestra no Parque São Jorge, a 4 de junho. O Alvinegro termina o primeiro tempo em vantagem, 1-0. No período complementar, o Palestra ao início é fulminante e passa à frente, 2-1. O Corinthians, todavia, demonstra sua pujança em reagir e muda outra vez o placar, 3-2. Falta somente 1 minuto para findar o prélio. O Corinthians joga realmente melhor, merece vencer, mas numa escapada palestrina, eis que a confusão na área mosqueteira e surge o tento do empate. Os gols corintianos: Joane, Teleco, Servilho. O quadro: Barqueta, Jango e Carlos. Sebastião, Brandão e Tião. Lopes, Servilho, Teleco, Joane e Carlinhos. Parece que o gol do Palestra, marcado no último minuto, enfurece os mosqueteiros. No cotejo seguinte, Corinthians 4, Espanha 0. Teleco fez 2 e Servilho fez 2. Local: Parque São Jorge. Equipe: Barqueta, Jango e Carlos. Sebastião, Brandão e Mário. Lopes, Servilho, Teleco, Joane e Carlinhos. Data 18 de junho. Aqui, gol de Carlinhos contra o Ipiranga, Teleco no lance. Teleco invade a área do Santos. Mas a fúria não passou. Corinthians 4, Comercial 0. No Parque São Jorge, 25 de junho. Teleco 2, Lopes e Joane, os goleadores. Conjunto: Barqueta, Jango e Carlos. Sebastião, Brandão e Mário. Lopes, Servilho, Teleco, Joane e Carlinhos. Local: Parque São Jorge. A sequência de goleadas prossegue. Corinthians 5, Ipiranga 1. Equipe: Barqueta, Jango e Carlos. Sebastião, Brandão e Mário. Lopes, Servilho e Teleco, Joane e Carlinhos. Gols: Teleco fez 2, Lopes fez 2 e Carlinhos. Datas: 9 de julho. Local: Parque São Jorge. Perde a invencibilidade diante do São Paulo Futebol Clube no campo do adversário. Placar: 1-2. Teleco assinalou o ponto corintiano. Eis o 11 alvinegro: Joel, Jango e Carlos. Sebastião, Brandão e Mário. Lopes, Servilho, Teleco, Joane e Carlinhos. Data: 16 de julho. Outro clássico: a reabilitação corintiana. Corinthians 2, Portuguesa de Desportos 1. Carlinhos e Servilho, os marcadores. Data: 23 de julho. Equipe: Joel, Jango e Carlos. Peliciari, Brandão e Tião. Lopes, Servilho, Teleco, Joane e Carlinhos. Local: Parque São Jorge. Vai a Santos, na Vila Belmiro, enfrentar o Santos Futebol Clube a 13 de agosto. E não há gols no cotejo. Equipe: Joel, Jango e Carlos. Sebastião, Brandão e Tião. Lopes, Servilho, Teleco, Joane e Carlinhos. Em seu campo, o São Paulo Railway é adversário difícil, mas cede a maior categoria alvinegra, 3-2. Data: 20 de agosto. O time: Joel, Jango e Carlos. Sebastião, Brandão e Tião. Lopes, Servilho, Teleco, Carlinhos e Wilson. Gols: Teleco fez 2. Passerini do São Paulo Railway contra fez 1. Nota: o Corinthians chegou a estar vencendo por 3-0. No Parque São Jorge, vitória tranquila até ante a Portuguesa Santista, 3-1. Teleco faz todos os gols corintianos e o quadro atuou assim: Joel, Jango e Carlos. Sebastião, Brandão e Mário. Lopes, Servilho, Teleco, Carlinhos e Wilson. Data: 27 de agosto. Retorno: tem início o segundo turno jogando na Rua Javari com o Juventus. Fácil vitória mosqueteira, 3-0. Lopes, Teleco e Carlinhos, os artilheiros. O quadro: Joel, Jango e Carlos. Sebastião, Brandão e Mário. Lopes, Servilho, Teleco, Carlinhos e Wilson. Data: 3 de setembro. Vai ao campo do Palestra Itália e desforra o gol do último minuto no primeiro turno. Corinthians 1-0. O tento da vitória: Carlinhos. O time vencedor: Joel, Jango e Carlos. Sebastião, Brandão e Munhoz. Lopes, Servilho, Teleco, Joane e Carlinhos. Data: 17 de setembro. No Parque São Jorge, demonstra que está embalado para a conquista do tricampeonato. Corinthians 6, Espanha 0. Os gols: Lopes 2, Servilho 2, Teleco e Carlinhos. Data: 1º de outubro. O esquadrão: Joel, Jango e Carlos. Sebastião, Brandão e Munhoz. Lopes, Servilho, Teleco, Joane e Carlinhos. Repete a dose do primeiro turno diante do Comercial no Parque São Jorge, 4-0.
Teleco assinalou os 4 tentos. Eis a equipe: Joel, Jango e Carlos, Sebastião, Brandão e Munhoz, Lopes, Servílio, Teleco, Joane e Carlinhos. Data 8 de outubro. O Ipiranga não quer ser goleado e vai todo para a defesa jogando apenas de contragolpes. Vitória difícil, mas vitória. Corinthians 2-1. Carlinhos e Teleco os marcadores. O conjunto vencedor: Joel, Jango e Deodébio, Sebastião, Brandão e Munhoz, Lopes, Servílio, Teleco, Joane e Carlinhos. Data 22 de outubro, local Parque São Jorge. O tão ansiosamente aguardado encontro contra o São Paulo Futebol Clube, o único quadro que havia derrotado o Corinthians no certame. O alvinegro vai à forra, 1-0. O tento foi marcado por Teleco, mas Servílio fez um de mais de 20 jardas, inexplicavelmente anulado. É mesmo, né? Teve isso também. Tipo, não pode chutar de fora da área? Babaca. O quadro: Joel, Jango e Dedão, Sebastião, Brandão e Munhoz, Lopes, Servílio, Teleco, Joane e Carlinhos. Data 29 de outubro. A Portuguesa de Desportos em seu campo testa a força do grande líder, Corinthians, 5-1. Jogaram pelo alvinegro: Joel, Jango e Dedão, Sebastião, Brandão e Munhoz, Lopes, Servílio, Teleco, Joane e Carlinhos. Os gols: Teleco fez 3, Servílio e Joane. Data 5 de novembro. O dia da decisão. Disparando na frente do certame, o Corinthians recebeu a visita no Parque São Jorge do Santos Futebol Clube e sagrou-se com antecipação de 2 rodadas, tricampeão paulista de futebol. Pela terceira vez, placar final: Corinthians 4-1. Os gols corintianos: Teleco fez 2 e Carlinhos fez 2. Equipe campeã: Joel, Jango e Dedão, Sebastião, Brandão e Munhoz, Lopes, Servílio, Teleco, Joane e Carlinhos. Data 31 de dezembro de 1939. Excelente passagem de ano para os mosqueteiros. Mas era preciso defender com altivez a conquista, e o São Paulo Railway, embora disposto a vencer o campeão, acabou caindo por 2-1, oferecendo tenaz resistência. Teleco marcou os 2 gols. O quadro atuou assim: Joel, Jango e Dedão, Sebastião, Brandão e Munhoz, Lopes, Servílio, Teleco, Joane e Carlinhos. Data 7 de janeiro de 1940, local Parque São Jorge. O fecho de ouro foi em Santos, em Eurico Mursa, ante a Associação Atlética Portuguesa. O alvinegro impôs sua classe, vencendo por 4-2. Os tentos: Teleco 2, Carlinhos e Joane. A esquadra: Joel, Jango e Dedão, Sebastião, Brandão e Munhoz, Lopes, Servílio, Teleco, Joane e Carlinhos. Data 21 de janeiro de 1940. Resumo: Jogos 20 vitórias. Jogos 20, vitórias 17, empates 2, derrota 1. Gols a favor 63, gols contra 16, saldo 47 tentos. Artilheiros: Teleco 32, Carlinhos 10, Servílio 8, Joane 6 e Passerini do São Paulo Railway conta. Jogaram todas as partidas: Jango, Brandão, Lopes, Servílio, Teleco e Carlinhos. Gol de Lopes contra o Espanha. Campeões em 1939: Joel, Lopes, Jango, Sebastião, Carlos, Carlinhos, Teleco, Joane, Brandão, Munhoz, Servílio e o técnico Deodébio. Já um pouquinho acima do peso, Deodébio. Retomando a conquista, 1941. Gol de Servílio contra o Santos na Vila, campeão. Em 1941 voltou o Corinthians a conquistar o título máximo do futebol paulista. E o fez de maneira categórica, demonstrando no balanço final do certame ser mais uma vez o ataque mais positivo, a defesa menos vazada, possuir o artilheiro máximo e o clube de maior arrecadação. Recordemos os passos para a grande conquista. A estreia ocorreu no dia 9 de março, no Parque São Jorge. Vinha o Espanha de Santos disposto a um início fulminante, justamente contra o quadro que obtivera em 37, 38 e 39. Mais um tricampeonato, mas o resultado demonstrava já ao alvorecer do certame os propósitos alvinegros. Corinthians 4-0, os gols: Teleco 2, Servílio e Brandão. O quadro: Ciro, Agostinho e Chico Preto, Jango, Brandão e Dino, Lopes, Servílio, Teleco, Joane e Carlinhos.
Difícil vitória no segundo compromisso, disputado no Pacaembu a 30 de março contra o São Paulo Railway, Corinthians 3-2. Os gols foram assinalados por Servírio 2 e Carlinhos. A equipe mosqueteira, Pio, Agostinho e Dedão, Jango, Brandão e Dino, Lopes, Servírio, Teleco, Joane e Carlinhos. Gol de Servírio contra o Santos na Vila, campeão. A 6 de abril, o primeiro clássico seria o grande teste, local, Parque São Jorge, Corinthians 2, São Paulo 1. Os dois gols foram assinalados por Teleco. O conjunto, Pio, Agostinho e Chico Preto, Jango, Brandão e Joane, Lopes, Servírio, Teleco, Caio e Carlinhos. Outra vez no Parque São Jorge, a 4 de maio desta feita, enfrentando a Portuguesa Santista. Outra boa vitória, Corinthians 2-0, Milani fez os 2 gols. A equipe, Ciro, Agostinho e Chico Preto, Jango, Brandão e Dino, Lopes, Servírio, Milani, Joane e Carlinhos. Outro clássico, Portuguesa de Desportos, 11 de maio no Pacaembu. Nova vitória incontestável. Corinthians 3-1. Milani fez 2 e Joane os marcadores. O quadro, Ciro, Agostinho e Chico Preto, Jango, Brandão e Dino, Lopes, Servírio, Milani, Joane e Carlinhos. O Juventus tinha pretensões de quebrar a invencibilidade alvinegra e lutou bravamente no Parque São Jorge. Vitória difícil, Corinthians 2-1. O conjunto, Ciro, Agostinho e Chico Preto, Jango, Brandão e Dino, Lopes, Servírio, Teleco, Milani e Carlinhos. Os gols, Teleco e Milani. A segunda goleada foi imposta a 1º de junho, no Parque São Jorge. Corinthians 7, Santos 0. Teleco 3, Servírio, Carlinhos, Brandão e Joane os artilheiros. A equipe, Ciro, Agostinho e Chico Preto, Jango, Brandão e Dino, Lopes, Servírio, Teleco, Joane e Carlinhos. Evidencia seu propósito de conquistar o título no cotejo a seguir contra o Comercial, Corinthians 5-1, Teleco 3, Milani e Joane os goleadores. O quadro, Ciro, Agostinho e Chico Preto, Jango, Brandão e Dino, Lopes, Milani, Teleco, Joane e Carlinhos. Data, 8 de junho, local, Parque São Jorge. O último clássico do primeiro turno, Corinthians 1, Palestra 1. Servírio assinalou o Tento Mosqueteiro. Quadro que disputou esse cotejo a 22 de junho, no Pacaembu. Ciro, Agostinho e Chico Preto, Jango, Brandão e Dino, Lopes, Servírio, Teleco, Joane e Carlinhos. Termina o turno invicto, mas perde precioso ponto. Corinthians 1, Ipiranga 1. Local, Rua dos Sorocabanos. Milani marcou o ponto. O quadro foi este: Ciro, Agostinho e Chico Preto, Jango, Brandão e Dino, Lopes, Servírio, Teleco, Milani e Manja. Data 6 de junho. Campeões em 1941. Em pé, Jango, Dino, Chico Preto e Brandão. Ciro, Agostinho e Deodébio, técnico. Agachados, Tite, Servírio, Teleco, Joane e Milani. Retorno. O ataque desencabula jogando em Santos a 20 de julho contra o Espanha, Corinthians 6-0. Teleco fez 3, Servírio, Joane e Carlinhos marcaram. A equipe, Ciro, Agostinho e Chico Preto, Jango, Brandão e Dino, Tite, Servírio, Teleco, Joane e Carlinhos. Volta ao Parque São Jorge para enfrentar o São Paulo Railway. Dessa feita, vitória tranquila, Corinthians 4-1. O conjunto, Ciro, Agostinho e Chico Preto, Jango, Brandão e Dino, Tite, Servírio, Teleco, Joane e Carlinhos. Data 3 de agosto. No primeiro clássico do retorno, enfrenta o São Paulo no Pacaembu, a 10 de agosto. Grande vitória, Corinthians 3-0. Teleco fez 2 e Joane os goleadores. A equipe, Ciro, Agostinho e Chico Preto, Jango, Brandão e Dino, Tite, Servírio, Teleco, Joane e Carlinhos. No Parque São Jorge contra o Ipiranga, 24 de agosto, mantém a liderança invicta, Corinthians 2-0. Teleco e Joane os marcadores. O quadro, Ciro, Agostinho e Chico Preto, Jango, Brandão e Dino, Tite, Servírio, Teleco, Joane e Carlinhos. Nova visita a Santos e outra vitória, a 31 de agosto, Corinthians 3, Portuguesa Santista 1. A equipe, Ciro, Agostinho e Chico Preto,
Jango, Brandão e Dino. Tite, Servírio, Teleco, Joane e Carlinhos. Gol, Servírio 2 e Teleco. Também a outra lusa, a Portuguesa de Desportos, não consegue derrubar o líder. Corinthians 2-1. Local Pacaembu. Data 7 de setembro. Gols, Teleco. A formação alvinegra: Ciro, Agostinho e Chico Preto. Peliciari, Brandão e Dino. Tite, Servírio, Teleco, Joane e Carlinhos. Teleco em ação na área da Portuguesa de Desportos. Gol de Servírio contra a Portuguesa Santista. Na Rua Javari, cede um empate ao Juventus, a 21 de setembro, placar 2-2. Teleco assinalou os 2 gols. A esquadra: Ciro, Agostinho e Chico Preto. Jango, Brandão e Dino. Tite, Servírio, Teleco, Joane e Carlinhos. Vai a Santos disputar a importantíssima cartada em Vila Belmiro contra o Santos Futebol Clube, a 28 de setembro. E volta vitorioso, 3-2. Brandão, Servírio e Teleco, os marcadores. O quadro: Ciro, Agostinho e Chico Preto. Jango, Brandão e Dino. Tite, Servírio, Teleco, Joane e Carlinhos. E saga-se 2 rodadas antes do final, campeão paulista de 1941. Como campeão, impõe-se na penúltima rodada goleando impiedosamente o Comercial no Pacaembu, Corinthians 6-0. Teleco fez 3, Carlinhos, Tite e Servírio os goleadores. O conjunto: Ciro, Agostinho e Chico Preto. Jango, Brandão e Dino. Tite, Servírio, Teleco, Joane e Carlinhos. Data 4 de outubro. Mas na derradeira partida deixa escapar a chance de mais um campeonato invicto. Corinthians 0, Palestra 2. A equipe: Ciro, Agostinho e Chico Preto. Jango, Brandão e Dino. Tite, Servírio, Teleco, Joane e Milani. Foi um dia em que nada deu certo ao alvinegro, mas de qualquer maneira o título já estava conquistado e de uma forma que não deixou margem a dúvidas quanto à categoria do campeão. Data 12 de outubro. Resumo geral: jogos 20 vitórias, 16 empates. Jogos 20 vitórias, 16 empates, 3, derrota 1. Gols a favor 61, contra 17, saldo 44 gols. Artilheiros: Teleco com 26, Servírio com 11, Joane com 7, Milani com 7, Carlinhos com 5, Brandão com 3 e Tite com 2. Craques que disputaram todos os jogos: Agostinho e Brandão. Jogadores que apenas não participaram de um jogo: Chico Preto, Jango, Dino e Servírio. Campeão pela 13ª vez, 1951. Depois da sensacional conquista de 1941, o Corinthians passou por uma década sem conquistar o título, embora em 4 anos, 1942, 43, 45 e 46, fosse o vice-campeão. E surge 1951. Equipe remodelada, vários elementos criados no próprio Parque São Jorge, numa autêntica demonstração do celeiro de ases que é a Fazendinha. E iniciaria o alvinegro uma nova série de conquistas, que culminaria com o campeonato do 4º centenário de São Paulo. Eis os dados do título de 1951. A estreia ocorreu num sábado à tarde no Pacaembu contra o Nacional. Uma vitória que parecia fácil transformou-se num triunfo árduo. Corinthians 3-2. Os gols: Nelsinho, Carbone e Jackson. Estava 3-0. A equipe da estreia no certame, a 2 de junho: Cabeção, Homero e Rosalém, Hidário, Ciciá e Julião, Jackson, Luizinho, Nardo, Carbone e Nelsinho. Contra a Ponte Preta, também no Pacaembu, o segundo encontro: vitória corintiana, 3-1. Data 9 de junho. Equipe: Gilmar, Homero e Alfredo, Hidário, Tolguinho e Julião, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Nelsinho. Os gols: Carbone 2 e Baltazar. Inaugurado o alambrado do Parque São Jorge, uma goleada ante o 15 de Piracicaba, Corinthians 5-2. Os gols: Carbone 4 e Cláudio 1. Data 17 de junho. Equipe: Gilmar, Homero e Alfredo, Hidário, Tolguinha e Julião, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Nelsinho. Arrasador contra o Comercial, local Pacaembu, data 23 de junho, placar Corinthians 9-2. Os gols: Carbone 4, Baltazar 2, Luizinho, Cláudio e Nelsinho. O quadro: Cabeção, Homero e Alfredo, Hidário, Tolguinha e Julião, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Nelsinho. O Rádio jogou para perder de pouco e apelou para a violência. Julião foi a vítima.
tendo a perna fraturada logo ao início do segundo período, jogando o alvinegro com 10 homens. Isso aqui não tinha ainda substituição, então se alguém se machucasse ficava de fora. Mesmo assim venceu por 1-0, com tento assinalado por Carbone. A equipe: Gilmar, Homero e Alfredo, e Dário, Touguinha e Julião, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Nelsinho. Data 29 de julho, local Parque São Jorge. Perde o primeiro ponto inesperadamente, estava vencendo por 3-1 e cedeu o empate nos últimos minutos, 3-3. Adversário: Portuguesa de Desportos. Goleadores: Cláudio, 2 e Baltazar. O quadro: Gilmar, Murilo e Alfredo, e Dário, Touguinha e Roberto. Belangeiro, né? Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. Data 5 de agosto, local Pacaembu. Não desanima, ao contrário, inflama-se. E coleou Jabaquara no Parque São Jorge, a 12 de agosto, Corinthians 7-1. Os artilheiros: Carbone 4, Cláudio, Luizinho e Baltazar. Equipe: Gilmar, Murilo e Alfredo, e Dário, Touguinha e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. A invencibilidade foi mantida contra o Juventus no Pacaembu a 15 de agosto, Corinthians 3-0. Luizinho, Carbone e Cláudio marcaram os pontos. O conjunto: Gilmar, Murilo e Alfredo, e Dário, Touguinha e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. Novo clássico: São Paulo Futebol Clube, e uma vitória que foi sensacional, 4-0. Os tentos: Baltazar 2, Cláudio, Luizinho. Equipe: Gilmar, Murilo e Alfredo, e Dário, Touguinha e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. Data 26 de agosto, local Pacaembu. Nota: o primeiro gol do Corinthians foi um dos mais lindos da história do futebol. Cláudio cobrou falta rente à linha de fundo e Baltazar, antecipando-se aos zagueiros e goleiro adversário, mergulhou para cabecear as redes. O charuto estava bem aceso e o Corinthians desceu a serra para enfrentar a Portuguesa Santista. Goleada outra vez, 4-0. Todos os gols foram assinalados na segunda etapa. Carbone 3, Luizinho. Equipe: Gilmar, Murilo e Alfredo, e Dário, Touguinha e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. Data 9 de setembro. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. O Santos veio ao Pacaembu para vingar a Portuguesa Praiana, mas o Corinthians estava embalado e fez isso, 4-1. Baltazar 2, Carbone e Cláudio foram os marcadores. Data 16 de setembro. Esquadra Mosqueteira: Gilmar, Murilo e Alfredo, e Dário, Touguinha e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. Em Campinas, ante o Guarani, uma cartada importante e mais 2 preciosos pontos ganhos com a autoridade. Corinthians 4-0. Cláudio foi o autor dos 4 tentos corintianos. O quadro: Gilmar, Murilo e Alfredo, e Dário, Touguinha e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. Data 23 de setembro. O Ipiranga foi um adversário difícil no Pacaembu a 30 de setembro, mas a vitória foi corintiana, 3-2. Cláudio, Carbone e Luizinho os artilheiros. O conjunto: Gilmar, Murilo e Homero, e Dário, Touguinha e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. Finalmente perde a invencibilidade. O Palmeiras saiu com 2-0 a seu favor. O Corinthians diminuiu a vantagem. O Alviverde fez 3-1. O Corinthians chegou ao 3-2. 2-3 no caso, e dominou inteiramente a partida até o final, mas a chance lhe foi contrária. Local Pacaembu. Gols: Baltazar e Cláudio. Equipe: Gilmar, Murilo e Homero, e Dário, Touguinha e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. Data 7 de outubro. Retorno. A derrota diante do Palmeiras não abateu o ânimo dos mosqueteiros, e diante do Nacional, ao iniciar o segundo turno, voltaram a vencer, 3-0. O time: Gilmar, Murilo e Alfredo, e Dário, Lorena e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. Os artilheiros: Luizinho 2 e Roberto. Data 21 de outubro. Em Campinas, outra vez, agora a Ponte Preta. Vitória difícil, mas vitória. Corinthians 1-0. Carbone, o goleador. Quadro: Gilmar, Murilo e Alfredo, e Dário, Lorena e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. Data 28 de outubro.
Novamente no interior, Piracicaba. O 15 de novembro vencia no primeiro tempo por 2-1, mas a virada corintiana se fez sentir na Noiva da Colina. Noiva da Colina? Corinthians 3-2. Os marcadores: Baltazar 2 e Luizinho. Data: 4 de novembro. A equipe: Gilmar, Homero e Alfredo. Idário, Lorena e Sula. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Nelsinho. Volta ao Parque São Jorge para enfrentar o Comercial e vence sem muita dificuldade. 3-1. Os pontos: Sula, Cláudio e Carbone. A esquadra: Gilmar, Homero e Sula. Idário, Lorena e Julião. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Colombo. Data: 11 de novembro. O Radium prefere jogar na capital outra vez do que em Mococa. Isso sugere o Pacaembu. O Corinthians impõe sua classe 5-2. Luizinho 2, Cláudio e Homero e Luizinho 2, Cláudio, Carbone e Mário os goleadores. O time: Gilmar, Murilo e Homero. Idário, Lorena e Julião. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. Data: 17 de novembro. Nota: a torcida corintiana festejou ruidosamente o tento de Mário, o primeiro de autoria do irrequieto ponteiro do certame. Foi um acontecimento. Mais uma vez eu repito, né? Ele havia prometido para a mãe dele que não faria gols para não chatear a mãe dos adversários. Ele não conseguiu cumprir de todo, né? Mas assim, ele era o cara do passe. Então, nessa jornada do Mário no Corinthians, ele jogou inúmeras vezes, mas só fez 5 gols. Mas ele deu muitos passes. Um desastre. Coisas do futebol. Numa tarde negra para o Corinthians e toda feliz para a Portuguesa de Desportos, aconteceu o inesperado, o famoso 7-3, né, para os rubro-verdes. Idário e Carbone 2 assinalaram os gols mosqueteiros. Nessa tarde, o arqueiro Gilmar foi de uma infelicidade impressionante. O quadro: Gilmar, Murilo e Alfredo. Idário, Touguinho e Julião. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. Data: 25 de novembro. Aí ele amarga um banco, entendeu? Ele leva 7 gols da Portuguesa e aí ele amarga um banquinho ali pro Cabeção. Mas ainda era líder o Corinthians. E não se desarvorou com o duro revés que sofreu. Foi a Santos e venceu bem o Jabaquara por 4-2. Jackson fez 2, Cláudio e Baltazar foram os artilheiros. A equipe: Cabeção, Murilo e Alfredo. Idário, Touguinho e Julião. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Jackson e Mário. Data: 2 de dezembro. A demonstração de que o título era o objetivo. Corinthians 7, Juventus 2. Baltazar esteve infernal e assinalou 5 tentos, completando o placar corintiano Jackson e Colombo. Eis o conjunto: Cabeção, Murilo e Julião. Idário, Touguinha e Lorena. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Jackson e Colombo. Data: 8 de dezembro. Contra São Paulo, nova vitória espetacular. 4-1. Jackson fez 3 e Cláudio os marcadores. O quadro foi este: Cabeção, Murilo e Julião. Idário, Touguinha e Lorena. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Jackson e Colombo. Data: 16 de dezembro. Local: Pacaembu. Quando todos esperavam uma vitória tranquila, surgiu um inesperado empate. Corinthians 1, Portuguesa Santista 1. Local: Parque São Jorge. Equipe: Cabeção, Murilo e Julião. Idário, Touguinha e Lorena. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Jackson e Colombo. Data: 30 de dezembro. O gol: Baltazar. Ocorrência: Laércio defendeu um penal chutado por Cláudio. A partida decidia praticamente o campeonato. Uma vitória corintiana diante do Santos Futebol Clube na Vila Belmiro e dificilmente o título escaparia. E o Corinthians evidenciou sua categoria, venceu por 4-2. Os pontos: Baltazar fez 2, Cláudio e Luizinho. A equipe: Cabeção, Murilo e Julião. Idário, Touguinha e Lorena. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Jackson e Carbone. Data: 6 de janeiro de 1952. E vem o cotejo que definiria o título, se o Alvinegro vencesse, 13 de janeiro, no Pacaembu contra o Guarani. E a vitória categórica surgiu, 4-0. O Corinthians era novamente campeão para delírio de sua imensa torcida. Os gols da memorável jornada: Baltazar 3 e Carbone. A equipe campeã: Cabeção, Murilo, Julião, Idário, Touguinha e Lorena. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Jackson e Carbone. Ainda restavam 2 compromissos. O título já estava ganho, mas era mister defendê-lo e demonstrar a justiça da conquista.
primeiro foi o Ipiranga no Pacaembu no dia 10 de janeiro de 1952. Vitória do Corinthians 3-0. Gols de Jackson, Baltazar e Carbone. Com este último ponto, o Alvinegro atingiu ao 100º gol, igualando o recorde do Santos, ainda no amadorismo. Eis o quadro corintiano: Cabeção, Murilo e Julião, Hidário, Toguinha e Lorena, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Jackson e Carbone. Finalmente, o fecho do certame. Adversário: Palmeiras. Data 27 de janeiro. Local: Pacaembu. Final: Corinthians 3-0. Os tentos: Carbone, Jackson e Luizinho. A equipe: Cabeção, Murilo e Julião, Hidário, Toguinha e Lorena, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Jackson e Carbone. Resumo: jogos disputados 28 vitórias. Jogos disputados 28, vitórias 24, derrotas 2, empates 2. Gols a favor 103, tentos contra 37, saldo 66 gols. Artilheiros: Carbone com 30, Baltazar com 25, Cláudio com 18, Luizinho com 13, Jackson com 9, Nelsinho com 2, Colombo com 2, Roberto com 1, Sula com 1, Mário com 1 e Hidário com 1. Disputaram todos os jogos, Hidário e Luizinho. Volta olímpica após a sensacional conquista de 1951 no Pacaembu. 100º tento. O gol de Carbone contra o Ipiranga em 1951 era o 100º tento do Corinthians no campeonato. Bicampeão paulista, 1952. Gol de Carbone contra a Portuguesa Santista. A brilhante conquista de 1951 ainda mais a família mosqueteira. Movimentou ainda mais a família mosqueteira. E todos passaram a encarar a temporada de 1952 com o otimismo, aguardando o bicampeonato. Efetivamente, após uma campanha espetacular, o Alvinegro pela quarta vez obtinha o bi. Relembremos as memoráveis partidas que ensejaram ao Corinthians o título máximo do futebol de São Paulo em 1952. Dia 31 de agosto, no Parque São Jorge contra a Ponte Preta, de Campinas, a estreia do campeão. Ávida por derrotar o detentor do título, a equipe da Terra das Andorinhas, e valorizou a difícil vitória corintiana por 3-2. Baltazar 2 e Carbone foram os artilheiros. A equipe foi esta: Gilmar, Homero e Olavo. Hidário, Lorena e Julião. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. 7 de setembro recebe a visita do 15 de novembro de Jaú, que pela primeira vez disputou o certame da divisão principal. Era o campeão do interior diante do campeão da entidade máxima do futebol bandeirante. O Corinthians fez valer sua categoria 6-0. Local: Parque São Jorge. Artilheiros: Baltazar fez 5 e Mário. Equipe: Gilmar, Sula e Olavo. Hidário, Lorena e Julião. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. Continuou o início fulminante corintiano. O Nacional não conseguiu suportar a autêntica avalanche que era o ataque alvinegro e foi goleado impiedosamente. 7-1, data 14 de setembro, local: Comendador Souza. Curiosidade: o Nacional foi o primeiro a marcar, terminando a fase inicial com o placar de 1-1. Cláudio fez 2, Carbone fez 2, Baltazar, Julião e Gatão marcaram os gols. Esquadra: Gilmar, Homero e Olavo. Hidário, Goiano e Julião. Cláudio, Gatão, Baltazar, Carbone e Mário. A 17 de setembro, a primeira grande surpresa. Noite chuvosa na Vila Belmiro em empate com o Jabaquara, 0-0. O time: Gilmar, Homero e Olavo. Hidário, Goiano e Julião. Cláudio, Gatão, Baltazar, Carbone e Mário. Depois do jejum de gols em Santos, voltou ao Pacaembu para enfrentar o Juventus, partida aguardada com ansiedade. Estaria abalada a equipe? O resultado responde: Corinthians 6-2. Baltazar fez 4, Luizinho e Gatão os artilheiros. O quadro: Gilmar, Homero e Olavo. Sula, Goiano e Julião. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Gatão e Carbone. Data 21 de setembro. Vem o primeiro clássico contra o Santos na Vila Belmiro a 28 de setembro. Vitória difícil, 3-2. Os gols: Cláudio, Colombo e Luizinho. O conjunto: Gilmar, Homero e Olavo. Sula, Goiano e Julião. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Colombo. A 5 de outubro no Pacaembu, numa manhã de domingo, Corinthians 4 e Ipiranga 0. Carbone 3 e Souzinho os goleadores.
O quadro foi esse: Gilmar, Homero e Olavo, Sula, Goiano e Julião, Souzinha, Cláudio, Carbone, Luizinho e Colombo. Vai a Mococa medir forças com o rádio. Mantendo o equilíbrio em suas linhas, o Alvinegro vence por 2-0. Gols de Carbone e Luizinho. A equipe alinhou Gilmar, Homero e Olavo, Sula, Julião e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Colombo. Data 12 de outubro. No Pacaembu, a 15 de outubro, recebe a Portuguesa Santista. Sonora triunfo, 4-0. Baltazar 2 e Carbone 2, os artilheiros. A equipe foi esta: Gilmar, Homero e Olavo, Sula, Julião e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Colombo. Mais uma vez o fatalismo surgiu contra a Portuguesa de Desportos. Vencia e bem o Alvinegro por 3-1, quando Lorena contundiu-se, indo para a extrema esquerda, reduzido a 10. Vamos ver aqui. Corinthians e Santos, Baltazar e Carbone, estupenda dupla de área, corintiana em ação na área santista. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Colombo. Eu não sei se aqui já o Mário já tinha saído. O Mário não ficou muito tempo não, porque ele não fazia gol, ele tipo, ele era bom de passe, mas ele não fazia gol. Reduzido a 10 homens, o Corinthians logicamente caiu de produção e a Portuguesa, com a vantagem de jogadores, reagiu. Placar final 3-4. Gols corintianos: Carbone e Baltazar fez 2. O quadro: Gilmar, Homero e Olavo, Sula, Lorena e Julião, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Gatão. Data 26 de outubro, local Pacaembu. Foi aguardada com intensa expectativa a nova apresentação alvinegra. Primeiro pela derrota sofrida ante a Lusa e depois por tratar-se de mais um clássico, Sociedade Esportiva Palmeiras. Aconteceu a tão almejada reabilitação, Corinthians 2-1. O Alviverde saiu marcando seu tento, mas os corintianos, com tranquilidade e categoria, aplicaram a tradicional virada. Gols de Cláudio e Luizinho. Data 2 de novembro, local Pacaembu. O quadro: Gilmar, Homero e Olavo, Idário, Goiano e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Souzinha. Um cochilo e a perda de importante ponto. A noite no Pacaembu ante o 15 de Piracicaba, 2-2. Cláudio assinalou os 2 gols. A equipe: Gilmar, Homero e Olavo, Idário, Goiano e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Souzinha. Data 5 de novembro. Mas a reabilitação não se fez tardar e de maneira espetacular. Em Campinas, a 9 de novembro, Corinthians 4, Guarani 1. Baltazar 3 e Idário os marcadores. O time: Gilmar, Homero e Olavo, Idário, Julião e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Souzinha. Último cotejo do turno: São Paulo Futebol Clube. O tricolor era o líder do certame, um ponto à frente do Alvinegro. Peleja sensacional. Vitória importantíssima. Corinthians 2-1. Idário e Souzinha os artilheiros. A equipe: Gilmar, Homero e Olavo, Idário, Goiano e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Souzinha. Data 16 de novembro. Assim o Corinthians terminou o turno como líder absoluto. Retorno. Começa o retorno jogando em Campinas, ante a Ponte Preta. Difícil vitória, 1-0. Gol assinalado por Baltazar em belíssima cabeçada. O conjunto: Gilmar, Homero e Olavo, Idário, Julião e Roberto, Souzinha, Luizinho e Baltazar, Carbone e Liquinho. Data 23 de novembro. Mantém a liderança derrotando o Nacional por 3-0 a 30 de novembro no Pacaembu com gols de Baltazar. O quadro: Gilmar, Homero e Olavo, Idário, Julião e Roberto, Souzinha, Zezinho, Baltazar, Carbone e Gatão. Presa fácil para o líder, o Rádio de Mococa, 5-0. Datas 4 de setembro. Zezinho 2, Carbone, Gatão e Souzinha, os marcadores. O time: Gilmar, Homero e Olavo, Idário, Julião e Roberto, Souzinha, Zezinho, Baltazar, Carbone e Gatão. Vai a Santos enfrentar a Portuguesa. Vitória apertada, 2-1. Data 7 de setembro. Quadro: Gilmar, Homero e Olavo, Idário, Julião e Roberto, Souzinha, Luizinho, Baltazar, Zezinho e Carbone. Os gols foram de Souzinha. Nota: Baltazar contundiu-se aos 5 minutos do segundo tempo, saindo do gramado quando o Alvinegro vencia por 2-0, não mais retornando até o final do prélio.
No Parque São Jorge, ainda sem poder contar com o ataque completo, o Corinthians encontrou dificuldades para vencer o Guarani, que lutou bravamente. Final 2-1. Liquinho e Zezinho marcaram os pontos. Time: Gilmar, Homero e Olavo. Idário, Julião e Roberto. Cláudio, Zezinho, Carbone, Gatão e Liquinho. Data: 14 de dezembro. Inicia o prélio seguinte com seu ataque titular, mas Baltazar contunde-se e novamente é obrigado a sair. Ainda assim, vitória clássica. Corinthians 3, Comercial 1. Baltazar, Cláudio, Luizinho, os marcadores. Equipe: Gilmar, Homero e Olavo. Idário, Julião e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Souzinha. Data: 21 de dezembro. Aqui ainda acho que não tinha substituição. Se tivesse, estaria entre parênteses alguém aqui. Então, isso significa que o Corinthians, quando alguém se contundiu aí, no caso, o Baltazar, ele saiu em 2 jogos seguidos. Nos 2 jogos, o Corinthians teve que jogar com 10 em campo. A 24 de dezembro surgiu o Juventus no Pacaembu. Continua o líder em sua marcha triunfal, 3-0. Luizinho, Souzinha e Carbone os goleadores. Equipe: Gilmar, Homero e Olavo. Idário, Julião e Roberto. Cláudio, Luizinho, Zezinho, Carbone e Souzinha. Ainda sem contar com o goleador Baltazar, o alvinegro foi a Piracicaba e sofreu uma derrota que não pode ser considerado normal pelos incidentes da partida. Jogo tumultuado, a dano dos mosqueteiros. A verdade é que todos queriam derrotar o líder. Final: 15 de novembro, 2-1. Cláudio marcou o tento corintiano. A equipe: Gilmar, Homero e Olavo. Idário, Julião e Roberto. Cláudio, Luizinho, Zezinho, Carbone e Souzinha. Data: 28 de dezembro. Fim de ano, 31 de dezembro. O Ipiranga lutou muito, mas o Corinthians soube se impor. 2-1. Carbone e Liquinho os goleadores. Local: Pacaembu. Quadro: Gilmar, Homero e Olavo. Idário, Julião e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Liquinho. Segue o campeonato a 4 de janeiro de 1953. No Pacaembu, ante o Santos, deslancha novamente o quadro mosqueteiro, 4-1. Cláudio fez 2, Baltazar e Carbone os artilheiros. A equipe: Gilmar, Homero e Olavo. Idário, Julião e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Liquinho. Surge a fatalista portuguesa de desportos. Nunca uma vitória foi tão aguardada naquele campeonato. E ela veio. Perdão, deixa eu ver. E ela veio, tá? Corinthians 2-1. Hermínio, no afã de evitar a conclusão de Baltazar, marcou contra suas redes, marcando o Luizinho o gol da vitória. Time vencedor: Gilmar, Homero e Olavo. Idário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Gatão e Liquinho. Data: 11 de janeiro. Novo clássico a 18 de janeiro. Palmeiras, o adversário. Cotejo emocionante com chuva de gols no Pacaembu. Corinthians 6, Palmeiras 4. Cláudio fez 3, Carbone, Baltazar e Juvenal contra. Os marcadores para o alvinegro. O conjunto: Gilmar, Homero e Olavo. Idário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Souzinha. No Pacaembu, o Jabaquara que roubara precioso ponto do primeiro turno. Agora a vitória corintiana, 2-0. Souzinha e Carbone os artilheiros. Data: 22 de janeiro. Equipe: Gilmar, Homero e Olavo. Idário, Goiano e Julião. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Souzinha. O São Paulo estava a 4 pontos atrás do Corinthians. Faltavam 2 jogos para cada equipe. A 25 de janeiro, o Corinthians enfrentou o 15 de Jaú no interior, perdendo por 3-1. Numa jornada altamente negativa do quadro mosqueteiro. A equipe não se encontrou. Carbone fez o único tento alvinegro e o quadro formou: Gilmar, Homero e Olavo. Idário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Souzinha. Nesse mesmo dia, no Pacaembu, a Portuguesa de Desportos derrotava o São Paulo Futebol Clube. Com esse resultado, mesmo perdendo em Jaú, o Corinthians sagrou-se bicampeão. Intensa expectativa para o clássico de encerramento do campeonato entre Corinthians e São Paulo, embora o título já estivesse ganho pelo Alvinegro. Era um autêntico tirateima. Seria a confirmação ou não do título? O Corinthians mostrou-se um verdadeiro bicampeão, vencendo por 3-2, com gols todos de Carbone. O time mosqueteiro foi este: Gilmar, Homero e Olavo. Idário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Souzinha. Resumo: partidas disputadas 30, vitórias 25, derrotas 3, empates 2, gols a favor 89, tentos contra 33, saldo 56 gols. Artilheiros: Baltazar 27, Carbone 20, Cláudio 13, Souzinha 7, Luizinho 7, Gatão 3, Zezinho 3, Liquinho 2, Mário 1, então ele ainda tava, né? Julião 1,
Idário 2, Colombo 1, Hermínio, Portuguesa de Desportos contra. E Juvenal, Palmeiras contra 1. Jogaram os 30 jogos, Gilmar e Olavo. Atuaram 29 partidas, Carbone e Homero. Disputaram 26 prélios, Cláudio e Baltazar. Bicampeões em 1952, em pé, Gilmar, Idário, Olavo, Goiano, Homero e Roberto Belangeiro. Agachados, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Souzinha. Campeão do quarto centenário, 1954. Corinthians 1, Portuguesa de Desportos 0. Gol da vitória, Cláudio de penal. Engalanava-se São Paulo. Era o quarto centenário da cidade. As festividades foram se reproduzindo e as emoções tomaram conta da gente paulistana. O campeonato daquele ano, por isso mesmo, tinha um significado todo especial. O Corinthians, como campeão do centenário em 1922, olhou com carinho e desejo o certame. Seria a repetição do memorável feito de 32 anos atrás. O de 1922. E ao final da competição, um entusiasmo contagiante, lágrimas gostosas de alegria, sorrisos esfuziantes marcaram a torcida mosqueteira. Corinthians, campeão do quarto centenário. Vamos aos detalhes da retumbante conquista. A estreia, enquanto vitoriosa, não foi muito alvissareira. Corinthians 1, Ipiranga 0, no Pacaembu. O gol da vitória, Luizinho. O quadro da estreia, Cabeção, Homero e Alan. Idário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Paulo e Simão. Data 14 de agosto. Em Lins, o segundo compromisso, marcando vitória difícil nas mais importante. Corinthians 1, Linense 0. Outra vez, Luizinho, autor do tento. Data 15 de agosto. Equipe: Cabeção, Homero e Olavo. Idário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Paulo e Simão. Perde o primeiro ponto, jogando no Pacaembu a 28 de agosto contra o Juventus, 1-1. Ainda Luizinho, o goleador. Time: Cabeção, Homero e Alan. Idário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Paulo e Simão. Nota: Oberdan, arqueiro juventino, defendeu o penal cobrado por Cláudio. Novamente no interior, desta feita, Campinas contra o Guarani. Outra vitória, 2-1. Baltazar e Gatão os marcadores. Data 5 de setembro. Quadro: Cabeção, Homero e Alan. Idário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Gatão e Simão. Pela terceira vez no interior, Jaú. Empate com o 15 de novembro, 1-1. Carbone, o artilheiro. Data 12 de setembro. Equipe: Cabeção, Homero e Alan. Idário, Clóvis e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Simão. Finalmente desencabula o ataque no Pacaembu. Corinthians 6, Ponte Preta 1. Nonô fez 2, Cláudio fez 2, Luizinho e Paulo marcaram. O time: Cabeção, Homero e Alan. Idário, Clóvis e Roberto. Cláudio, Luizinho, Paulo, Nonô e Simão. Data 25 de setembro. Nota: estreia de Nonô. Primeiro clássico, 2 de outubro, no Pacaembu. Corinthians 1, Portuguesa 0. Cláudio, o artilheiro. O time: Gilmar, Homero e Alan. Idário, Clóvis e Roberto. Cláudio, Luizinho, Paulo, Nonô e Simão. Outra vez no Pacaembu, a 7 de outubro. Agora é a vez do São Bento de São Caetano. Corinthians 4-0. Cláudio 2, Roberto e Paulo os goleadores. O 11. Gilmar, Homero e Alan. Idário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Paulo, Nonô e Simão. Na nona partida, nova goleada. Corinthians 5, Noroeste 0. Local: Pacaembu. Gols: Paulo 3 e Nonô 2. Equipe: Gilmar, Homero e Alan. Idário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Paulo, Nonô e Simão. Data 13 de outubro. Piracicaba, o palco da 10ª peleja. O 15 de novembro também cede ao maior poderio mosqueteiro. Corinthians 3-1. O time: Gilmar, Homero e Alan. Idário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Paulo, Nonô e Simão. Tentos: Paulo, Luizinho e Nonô. Data 17 de outubro. Perde a invencibilidade em jogo matutino no Pacaembu, enfrentando o Santos, 0-2. Data 24 de outubro. Equipe: Gilmar, Homero e Alan. Idário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Paulo, Nonô e Simão. A seguir, outro clássico, Sociedade Esportiva Palmeiras. Grande teste para a equipe, depois de perder a invencibilidade. A equipe perderia a marcha normal
A resposta foi esta. Corinthians 3-2. Luizinho 2 e Baltazar os marcadores. O conjunto: Gilmar, Homero e Olavo. Idário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Nonô. Data 31 de outubro. Nota: o Alvinegro estava perdendo por 2-0. Sensacional vitória corintiana, fazendo vibrar a plateia no Pacaembu. E vem o derradeiro compromisso do turno. Terceiro clássico seguido. O Corinthians vence o São Paulo 2-1. Baltazar marcou os 2 gols. Data 7 de novembro. Esquadra: Gilmar, Homero e Olavo. Idário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Nonô. Com esse resultado, o Alvinegro sagrou-se campeão do primeiro turno. Retorno. No Pacaembu contra o Linense, a 21 de novembro. Disputa a primeira peleja pelo segundo turno e vence 2-1. Baltazar e Cláudio construíram o marcador. Jogaram Gilmar, Homero e Olavo. Idário, Clóvis e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Carbone. Outra vez, o 15 de novembro de Piracicaba surpreende o Corinthians em pleno Pacaembu, 1-1. Cláudio assinalou o tento e o quadro formou assim: Gilmar, Homero e Olavo. Idário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Nonô e Simão. Data 27 de novembro. A reabilitação não se faz tardar. Corinthians 3 e Ipiranga 1. Cláudio 2 e Luizinho, os goleadores. O time jogou assim: Gilmar, Homero e Alan. Rivete, Clóvis e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Gatão e Nonô. Data 5 de dezembro. Em Bauru, empata com o Noroeste, 3-3. São Paulo... 3-3. Paulo, Rafael e Nonô, os marcadores. Equipe: Gilmar, Homero e Alan. Idário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Paulo, Rafael e Nonô. Data 12 de dezembro. No Pacaembu, nova vitória. Corinthians 3, 15 de Jaú 0. Luizinho, Roberto e Paulo, os artilheiros. Data 19 de dezembro. Esquadra: Gilmar, Homero e Alan. Idário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Paulo, Rafael e Nonô. O São Bento volta a jogar no Pacaembu e perde por 3-1 com gols de Rafael, Baltazar e Luizinho. O quadro mosqueteiro: Gilmar, Homero e Alan. Idário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Nonô. Data 23 de dezembro. Todos os adversários querem vencer o líder e o Juventus reforça a retaguarda. Mesmo assim, com um gol de... Sequência final do gol de Rafael contra a Portuguesa de Desportos, no segundo turno. O meia está caído, enquanto Luizinho olha e vai buscar a bola. Eram 2 preciosos pontos. Mesmo assim, com um gol de Luizinho, o Corinthians vence por 1-0. Data 31 de dezembro. Local: Pacaembu. Equipe: Gilmar, Homero e Alan. Idário, Goiano, Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar e Nonô. Gol de Luizinho contra o Palmeiras no primeiro turno. Seja fatalista a Portuguesa de Desportos, mas o Alvinegro, controlando os nervos num cotejo emocionante, passa mais essa barreira. 1-0, gol de Rafael. Data 9 de janeiro. Já estamos em 1955. Eis o time: Gilmar, Homero e Alan. Olavo, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Nonô. O Guarani é o novo adversário. Palco: Pacaembu. Data 19 de janeiro. Final: Corinthians 2-1. Cláudio, Luizinho, os artilheiros. O líder formou: Gilmar, Homero e Alan. Olavo, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Nonô. Em Campinas, a Ponte Preta tira precioso ponto, 1-1. O gol corintiano: Baltazar. A equipe: Gilmar, Homero e Alan. Olavo, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Nonô. Data 23 de janeiro. Uma vitória em Santos e o título estaria inteiramente nas mãos do Corinthians. Mas nada deu certo ao Alvinegro, que ainda teve Goiano e Baltazar expulsos pelo árbitro, ficando reduzido a 9 homens. O Santos então venceu como quis, fez 4-1. Cláudio anotou o gol mosqueteiro. O quadro: Gilmar, Homero e Alan. Olavo, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Nardo e Simão. Data 30 de janeiro de 1955. O foda é a gente não saber se foram expulsões justas ou injustas, né? Porque se elas são injustas, era alguma coisa ali para o outro time ganhar, né? Para outro time ser campeão, né? Campeonato de ponto corrida é complicado por causa disso. Você consegue manejar um jogo com o outro ali e tal para conseguir o que você quer, entendeu? Enquanto federação, enquanto organização.
E vem o grande duelo com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Oswaldo Brandão, técnico corintiano, fez reaparecer Rafael e Dário. O título está em jogo, o empate bastava. Com o duro revés sofrido em Vila Belmiro, os adeptos do Alviverde passaram a acreditar piamente na vitória. O Corinthians, todavia, demonstrou uma vez mais que não se abate e que nas horas mais difíceis se agiganta. Num prédio nervoso, cheio de entusiasmo e emoções, o resultado foi igual, 1-1. Luizinho, na primeira etapa, assinalou o ponto corintiano. No período complementar, o Palmeiras jogou tudo o que tinha e chegou ao empate, na cobrança de uma falta, completada de cabeça por Ney. Bravamente a retaguarda alvinegra soube dominar o ataque esmeraldino, que nos últimos instantes queimou os últimos cartuchos a fim de evitar a constrangedora conquista corintiana. Com esse 1-1, o Corinthians obtinha com integrais e incontestáveis méritos o título de campeão do quarto centenário. Repetia a façanha 32 anos após. Eis o quadro: Gilmar, Homero e Alan, Dário, Goiano e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Simão. Data: 6 de fevereiro. A festa do campeonato ocorreu a 13 de fevereiro contra o São Paulo. Foi a entrega das faixas. Encerramento com categoria, embora não pudesse contar com o cabecinha de ouro. Final: Corinthians 3-1. Goleadores: Nonô, Luizinho e Cláudio. Equipe: Gilmar, Homero e Alan, Dário, Goiano e Roberto, Cláudio, Luizinho, Nonô, Rafael e Simão. Resumo: gols a favor 55, gols contra 25, saldo 30. Partidas 26, vitórias 18, empates 6, derrotas 2. Artilheiros: Luizinho com 14, Cláudio com 12, Paulo com 8, Baltazar com 7, Nonô com 7, Rafael com 3, Roberto com 2, Carbone com 1 e Gatão com 1. Disputaram todos os jogos: Homero, Roberto, Cláudio e Luizinho. Campeões do quarto centenário. Em pé: Goiano, Olavo, Dário, Homero, Roberto e Gilmar. Agachados: Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Nonô. Ainda tem mais, mas eu vou fazer uma pausa, galera. Curtiu, fiel? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha com quem você acha que vai curtir o assunto. Tô sempre trazendo aqui um capítulo novo da história do nosso amado Coringão. Muito obrigado por estar aqui prestigiando o canal. É nóis e vai Corinthians.